Bom dia, Beatriz está chegando, o Lucas chegou também, que bom. Nós vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, dando continuidade ao nosso segundo bimestre. Hoje, com foco no texto dissertativo argumentativo, que é o conteúdo da nossa atividade que vocês estão fazendo, e nós vamos falar sobre isso hoje, sobre as atividades que já chegaram, tirar as dúvidas de vocês, que eu sei que tem muita gente me perguntando aqui no privado. Uma delícia estar com vocês aqui, viu, Beatriz? Ô, gostosura. Aí, Bianca, que bom que você entrou também. Muito bem. O pessoal está falando aqui também no WhatsApp, comigo, se justificando. Vocês sabem que essa participação em aula, ela é considerada também como um ponto importante na hora da gente fechar a média. Também quem está participando da aula do Centro de Mídias, eu estou registrando, porque as aulas elas são importantes. O Centro de Mídias está trazendo os assuntos referentes ao segundo bimestre, importantes para a nossa aprendizagem. Então, a gente não pode deixar de participar e tirar as nossas dúvidas comigo, que eu estou aqui sempre online, o pessoal está falando comigo aqui no privado, não no grupo da sala, mas comigo mesmo, e é bem gostoso a gente assistir a aula trocando uma ideia, tá bom? Eu vou começar aqui a apresentação, mostrar para vocês o nosso material aqui. Eu já estou registrando aqui a chamada, estava olhando aqui a minha chamada, ver quem está aqui. Muito bem. Então, a nossa aula de língua portuguesa, segunda série, esse lápis aqui na nossa apresentação, ele não é apenas algo para ilustrar, deixar bonitinho, mas para fazer a gente pensar que a língua portuguesa escrita, ela é um desafio e a escola, ela precisa oferecer essa competência para os alunos, né? Então, o aluno ele tem que aprender a escrever na norma padrão. O português escrito exige, em muitas situações, a norma padrão. E se não for na escola, onde a gente vai aprender, não é? Então, a gente precisa valorizar esses momentos de produção escrita, não só em língua portuguesa, mas em outras disciplinas, e exigir a escrita em norma padrão mesmo, pedir para o professor, seja de que disciplina for, ajudar a gente, porque vai fazer falta para vocês esse conhecimento, tá bom? Vamos falar um pouquinho da nossa atividade? Pessoal que está chegando aí, bom dia. A nossa atividade aqui, ela tem prazo até o dia 17/7. Claro que quem não conseguir cumprir esse prazo, eu vou aceitar até o fim do bimestre ou até quando vocês possam me enviar. Mas o importante é que a gente não perca o prazo para não atropelar com as próximas atividades que virão também. Então, começar a vir atividade de todas as disciplinas, cada quinzena são novas atividades e a gente precisa se atentar ao prazo para poder cumpri-lo, senão a gente não consegue cumprir o prazo. Estão me ouvindo bem? Está tudo certinho? Fernando, que bom que você entrou, bom dia. Toda atividade, seja ela de língua portuguesa, matemática, ela tem uma proposta, né? A atividade escrita, ela vem com uma proposta também escrita. Normalmente o aluno, ele gosta que o professor explique o que é para fazer, professor. E quando a gente está lá na aula presencial, a gente explica para vocês. Cada vez que vem uma prova externa, como avaliação em processo, aquela que a gente conhece como AAP, a orientação da secretaria é que o professor não leia as questões com vocês, justamente para saber o nível de compreensão leitora de cada aluno, seja em matemática ou português. Quando você lê a proposta de um exercício, você deve compreender aquilo que está escrito ali.
sem que ninguém traduza para você, porque você está lendo lá a sua língua portuguesa escrita, e se você compreendeu o que você leu, você vai cumprir com êxito a tarefa. Pesquisas indicam que os alunos em matemática, por exemplo, erram as questões, não porque não sabem o conteúdo ali desenvolvido, mas porque não compreenderam o que era para ser feito. Normalmente, esse tipo de aluno fala, nossa, mas isso eu sabia fazer. Professor, por que você não explicou isso, que era para fazer isso na prova? Aí o professor, ele fala, não, mas estava escrito lá. Ah, professor, mas eu sabia isso. Então, essa etapa, ela parece uma etapa sem valor. Às vezes, o aluno, na ânsia de terminar logo a atividade, ele já bate o olho correndo ali na proposta e já se coloca a fazer a tarefa. E é aí que pode acontecer um grande problema, né? Por exemplo, numa prova do Enem, quando a gente lê mal a proposta, a gente vai ter um trabalho jogado no lixo muitas vezes, porque a gente vai ficar muito tempo fazendo uma atividade que não é aquela proposta. A gente vai se perder numa situação que não vai nos levar ao êxito que a gente deseja. Então, a compreensão da proposta é uma etapa fundamental. A palavra fundamental vem de fundamento. Imagine o alicerce de uma casa, o fundamento de uma casa. Precisa ser bem feito. Então, lembrem-se disso. Toda vez que vocês forem fazer uma atividade de qualquer disciplina, leiam a proposta e veja, reflita se você realmente entendeu o que é para fazer com foco. Essa proposta que está colocada aqui é a proposta que veio numa prova do Enem. Vamos ver aqui o que está escrito. A partir da leitura dos textos motivadores. E é também a proposta que eu coloquei lá no formulário que vocês têm que trabalhar até o dia 17, certo? É igualzinha a proposta do Enem. Enem 2018. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, aqui a gente alterou para a atividade, né? Porque a proposta da nossa atividade qual que é? Ó, redija o segundo parágrafo. O segundo parágrafo de um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Escolha um dos 6 argumentos estudados. Muito bem. Então, o que a gente preparou? Uma mescla entre a proposta do Enem, que é, claro que ela, no Enem você tem que fazer o texto na íntegra. Aqui a gente está vendo o texto parte a parte. Nós trabalhamos o parágrafo introdutório no primeiro bimestre. Nós estamos começando a trabalhar agora o desenvolvimento da redação, trabalhando argumentos específicos. Muito bem. Olha que desafio. Você vai ter que ler a coletânea de textos, ler o primeiro parágrafo feito na redação e e descobrir nesse parágrafo qual que é a tese, que ela aparece ali no primeiro parágrafo. Qual é a opinião que está para ser defendida. E o desafio a vocês é fazer apenas o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que será o segundo da redação, percebe? O primeiro introdutório já está lá, você vai desenvolver o segundo a partir da leitura e do entendimento da introdução, descobrindo onde está a tese ali. Muito bem. Para quem ainda tem dúvida, nós deixamos até aqui o link para você entrar direto no formulário. Para quem ainda não achou onde está o formulário, está postado lá no nosso Class de língua portuguesa. Vamos ver quem já enviou para nós? Então, a gente tem aqui alguns alunos do segundo C e B, A e B, tá? Então, a gente tem todas as segundas séries aqui.
Vai aparecer aqui a resposta de vocês, então eu vou bater o olho aqui e vou ver, nossa, olha aqui, a Maria Vitória se propôs a trabalhar dois argumentos, dois tipos de argumento no parágrafo que ela fez, e o parágrafo tem que estar nesse link. Por exemplo, aqui nós temos alunos que não enviaram o link, quer dizer que não fizeram a atividade, porque não veio para mim o anexo com o parágrafo, não veio. Então, não tem como eu corrigir, significa que o aluno não fez. Então, não adianta você enviar o formulário, preencher o formulário e não enviar o anexo, porque então não fez a atividade, tá certo? Então, o Tiago, da segunda série D aqui, e a Maria Eduarda precisam enviar o anexo, tá bom? Eu estou aguardando que enviem para mim. Alguém tem alguma pergunta? Alguém ficou com dúvida? Muito bem. O ideal, gente, seria até a gente nem ter feito esse formulário, sabe? O ideal seria enviar direto pelo Classroom, porque aí dá para dar a devolutiva de uma forma mais tranquila, mas eu e a professora Eliane ficamos com receio que vocês não conseguissem fazer isso. A gente precisa aprender a fazer isso para evitar esses formulários, que é um caminho, assim, dar uma volta meio chatinha. Vamos falar um pouquinho sobre a coletânea de textos, que eu percebi que muitos alunos passaram reto ali e tentaram já resolver a atividade sem ler a coletânea da forma como ela precisa ser lida. O que é uma coletânea de textos? Por que vocês acham que tem uma coletânea de textos num vestibular, numa prova como o Enem? Por que será que tem uma coletânea de textos? Quem pode ter uma ideia aí e dividir com a gente? Pode usar o chat, pode falar, pode se expor. Para que serve a coletânea na hora da gente fazer a nossa redação? Gente, que isso? Ninguém vai falar nada? Ó, eu estou olhando o chat aqui. A coletânea é... O que é uma coletânea? Um monte de texto, 2, 3, 4 textos, ou excertos de texto, certo? Então, a gente vai olhar aqui, ó. Ah, alguém falou, Amanda. Muito bem, Amanda, para nos ajudar a escrever o nosso texto. É isso mesmo, Amanda. A coletânea, ela vai nos dar um direcionamento importante. Por meio de uma coletânea de textos recheada de charges, olha, vários gêneros, viu, Amanda? Não necessariamente textos verbais apenas. Ó, charges, elas utilizam imagens, a gente sabe que o texto não verbal está presente ali. Gráficos. Gráficos trazem dados, números, artigos e definições. Às vezes vem uma definição de um determinado conceito, um conceito de uma definição, um conceito de determinado, uma palavra, um princípio, alguma situação ali que será do tema a ser trabalhado. Pode ser até de um dicionário, pode ser de um verbete aí, de enciclopédia, pode ser. O Enem, ele traz, então, vários gêneros de texto. Para quê? Olha, está falando aqui, para o planejamento do texto. E se você fizer um bom uso desse caminho, disso pode depender uma boa nota, ou não. Então, a gente não pode ignorar esses textos. Como que a gente deve trabalhar com esses textos? É necessário evitar cópias. Então, entendam uma coisa, se você copiar um trecho dos textos oferecidos pelo Enem, vão ser descontadas essas linhas das suas 30 que você tem que cumprir. Então, se você contou, fiz 30 linhas, mas copiou das 30, 3 foram cópia de um dos textos motivadores, já será descontado
de você aí esses 3. E se você não alcançar as 30, também será descontado. Então, a ideia é utilizar os conceitos trabalhados ali, parafraseando. Você vai falar com as suas palavras, utilizar as ideias, né? Reciclando as informações. E o importante, que a gente vai ver agora, eu trouxe para vocês novamente a nossa coletânea apresentada na atividade, para ensinar vocês como fazer isso de forma bastante focada, de forma a contribuir para te dar um norte certeiro, para que você possa caminhar na sua produção de texto por meio de Você constrói o seu mapa, entendeu? O seu caminho, por meio desses textos aí, motivadores, tá certo? Porque o importante é a gente conectar os pontos entre os 4 textos oferecidos, por exemplo. Por que eles foram colocados ali? Porque eles conversam entre si e eu preciso descobrir qual é essa conversa, qual é essa relação que esses textos têm um com o outro. Por que eles foram colocados ali? E se eles foram colocados ali, eu tenho que saber usá-los a meu favor. Vamos examinar esse texto 1 aqui, que a gente tinha lá no formulário, que é o texto aí de 2018, do Enem, que o pessoal fez nesse ano. Não pode ter preguiça de entender isso daqui, gente. Tem que ler com atenção, tentar compreender o que ele está trazendo para mim de informação. Então, vamos lá. Às segundas-feiras, pela manhã, os usuários de um serviço de música digital. Então, eu tenho aqui uma ideia importante. Os usuários, quem gosta de ouvir música numa determinada plataforma digital. Recebem. Então, imagina logo, segunda pela manhã, a plataforma que você gosta de ouvir música, na qual você gosta de ouvir música, já vem ali pronto uma lista personalizada de músicas para você, que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial. Veja, quando eu estou lendo, eu já estou grifando aquilo que eu acho importante. Aquilo que vai me ajudar depois, quando eu terminar a leitura, a lembrar o que o texto falava. Se eu não grifar nada, se eu não fizer uma setinha, eu vou esquecer. Eu vou perder ideias importantes que eu posso utilizar depois. Então, eu tenho que ir riscando, eu tenho que ir marcando na minha prova. Este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. Então, eu tenho outra expressão que me chamou a atenção aqui. Cérebro artificial chamou a minha atenção, consumo cultural também e algoritmo. Alguém tem ideia do que mais ou menos seja esse tal de algoritmo? Sim, claro que a definição precisa, a gente nem eu sei dizer, porque é algo da ciência da computação, é uma área bastante específica, mas a gente tem ideia do que seja, não tem? Olha só, tem a ver com cérebro artificial, não tem? É uma forma matemática de trabalhar as informações de acordo com o uso, a frequência que a gente faz delas. Então, existe aí uma forma na computação, que se chama algoritmo, de perceber
o rastro que a gente deixa na internet, certo? Cada vez que eu acesso alguma coisa, um link, um assunto, eu deixo minhas pegadas digitais. E os algoritmos, eles leem essas pegadas digitais que eu deixo e me oferecem, a partir dos meus gostos, aquilo que eu posso consumir. Então, a palavra consumo, que está ligada à compra e venda, né, ao capitalismo, é importante aqui. A gente já percebeu o rumo da nossa produção de texto, aonde eu tenho que ir. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários, ou seja, as pegadas que vocês e eu deixamos nas redes sociais, nas plataformas que a gente utiliza. Esse banco de dados, será que é algo valioso ou algo sem valor para as empresas? Pensem em termos financeiros. Uma plataforma que tem ali muitas pegadas digitais, ela tem um banco de dados. Esse banco de dados, vocês acham que pode ser vendido ou não? É algo importante ou não para as empresas? Vocês acham que as empresas têm interesse em saber sobre isso? Sim ou não? Ó, tô vendo aqui, ó, tem que aparecer alguém, gente, eu vou parar a aula. Cadê? Sim, não. Será que as empresas têm ou não interesse em saber o que a gente gosta de comprar ou não? Sim, né, Amanda? Ó, só a Amanda tá comigo, né, Amanda? Aí, Amanda, juntas. Aí, Camila, sim. Gente, é super importante perceber isso. Isso mesmo, Júlia. Sim. Então, esse banco de dados, ele é valiosíssimo. E é aqui que a gente tem que se ligar, porque o nosso texto está nos fazendo já, nos dando um caminho para a nossa futura produção. Aí, Johnny, isso mesmo, Rayane. Olha só, o algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis, ou seja, você vai para onde você reconhece. Imagine a plataforma musical que você, por exemplo, Spotify, que a gente tem lá no nosso celular e usa. Você gosta de ouvir um determinado gênero de música, segunda-feira de manhã já vem sua playlist com outras pessoas que você talvez nem conheça, cantores que trabalham com esse mesmo tipo de música, só que é algo parecido, é reconhecível para você, é aquilo que você gosta. Então, aquilo que você gosta vai se repetindo para você, e o seu mundo vai se tornando aquilo. E vamos já percebendo o perigo das coisas, tá? Não vou falar mais por enquanto. Dessa forma, a filtragem feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode moldar a nossa forma, nossa maneira de pensar. Gente, mas algo bastante importante para a gente grifar no nosso texto de apoio. Moldar nossa maneira de pensar. É por aí que eu tenho que caminhar na minha redação. Eu tenho que caminhar por aqui, pensar cérebro artificial, mudar a minha maneira de pensar, trabalhar com o consumo cultural. Olha, então, esse é o problema principal. Não posso deixar de grifar a ilusão da liberdade de escolhas, que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Então, o nosso texto já tem essa expressão muito importante aqui, da ilusão da liberdade. Então, será que eu consigo ter ao meu alcance realmente escolhas variadas? A democracia pressupõe os opostos, né? Que eu possa escolher entre esse e aquele, mas se eu tenho só para um lado, é só aquilo que eu acesso, só aquilo que eu gosto que me oferecem, então eu me sinto livre para escolher. Mas será que eu estou escolhendo de verdade?
Esse texto 1, ele trabalhou essa ideia. Então, se eu não grifar essas palavrinhas, quando eu chegar no texto 4, eu já esqueci tudo, tá certo? Quando forem para o Enem, vão fazer assim, grifando as palavrinhas. Ideia principal, liberdade de escolha é uma ilusão. Muito bem. Texto 2. Sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores. Então, temos aqui dois personagens importantes aqui, gigantes da internet. Quando eu falo em gigantes da internet, eu estou falando de quem? Alguém pode dar uma ideia de um gigante da internet? Um gigante, quem que é um gigante da internet? Vai, eu não vou falar. É quase uma entidade, né? Tem várias. São empresas gigantes. Quem sabe alguma gigante da internet? Vocês gostam de acessar aí toda hora? YouTube, gigante da internet. Google, Facebook, gigantes da internet. Muito bem. Google, muito bem. Instagram, muito bem. São gigantes da internet. E aí a gente pode lembrar de outros. O Twitter, gigante da internet. Microsoft, gigante da internet. Amazon, gigante da internet. Muito bem. Imagine o poder que essas grandes empresas têm na mão com as nossas pegadas digitais. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores. Moderadores é quem fica no meio entre nós consumidores e a grande empresa. Localizadas em empresas localizadas do Oriente Médio ao sul da Ásia, que têm um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários. Então, de acordo com o uso, ou seja, com os dados que são gerados, as nossas pegadas digitais, é feita aí uma filtragem do que deve permanecer na plataforma e do que deve ser retirado. Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final, ou seja, quem decide, no fim das contas, é a própria matemática, é a computação, certo? Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que a máquina que decide qual notícia deve ser lida ou não ser lida, qual notícia deve ou não ser lida. Eu grifei aqui papel importante no controle. A palavra controle, ela é forte, né? E algoritmo tem a decisão final. Máquina que decide. Algoritmos decidem o que devemos ler ou não. Essa, para mim, foi a ideia que me marcou nessa leitura do segundo texto. E quando eu estou lá fazendo o meu Enem, quando eu faço isso, eu tenho já um caminho traçado para eu trabalhar. Ou seja, eu vou parafrasear esse texto. Eu não vou copiar o que está aqui, mas essas ideias eu vou levar. Ou seja, o que é parafrasear? É falar com as minhas palavras isso aqui, do jeito que eu estou falando com vocês, certo? O texto 3 é um infográfico, porque ele trabalha com imagens, ele trabalha com texto verbal, com letras em caixa alta, em cores diferentes, tem ícones. Muito bem, um infográfico precisa ser lido, e é um texto até mais divertido de ser lido, né? Mas precisa ser lido com muita atenção, ele trabalha com números. O que a gente vai ver aqui? O título, em primeiro lugar. Internet no Brasil em 2016. Então, o que isso quer dizer? É o uso da internet no Brasil. Não é no mundo, não é, é um recorte, é no Brasil e é nesse determinado ano de pesquisa. Então, neste ano de 2016, eu bato o olho aqui em cima, ó, 64%,
64,7% das pessoas de 10 anos ou mais utilizaram a internet, ou seja, mais da metade das pessoas utilizaram a internet, com mais de 10 anos, no Brasil. Isso não é pouca gente, né? É muita gente. Dessas, olha só as figurinhas embaixo. Homens, 63,8%, mulheres, 65,5%. Mais mulheres do que homens, mas sempre acima dos 50%. Cerca de 85% dos jovens. Olha quantos jovens, então, entre 18 e 24 anos de idade utilizaram a internet. Então, eu já tenho que pensar, nossa, no Brasil é é uma quantidade muito grande de jovens que usam a internet. E pessoas com mais de 60 anos, 25%. Né? Então, a gente tem também um quarto da população, bastante gente também, mas 85% é quase a totalidade. Cerca de 75% das pessoas de 10 anos ou mais de idade que não acessaram, não o fizeram por não saberem ou por falta de interesse, certo? Então, quem não acessa é porque não sabe fazer ou porque não quer. E no fim das contas, olha, finalidade do acesso. A gente tem no final do infográfico por que as pessoas acessam. Então, a grande maioria para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. Então, o uso de aplicativos é a grande maioria. 76% assistir vídeos, programas, séries e filmes, depois chamadas de voz ou vídeo com 73% e, por fim, 69% para enviar e receber e-mails. Então, a grande maioria, né, para usar aplicativos, que não são correspondência digital. O que eu posso entender desse... Oxe, não era isso que eu queria. O que eu posso entender desse texto? Que uma parcela significativa de jovens utilizou a internet em 2016. É uma coisa que me chamou muita atenção, que os jovens, quase que na totalidade, estão conectados. Texto 4 e último texto. Mas eu já grifei aqui. Não... Esqueci de animar esse daqui, não tem problema. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. Mudanças sutis nas informações. Esses sutis, o que quer dizer uma mudança sutil? É uma mudança de grande impacto que se percebe ou é uma mudança de leve, disfarçada? Uma sutil, uma ligeira mudança, né? Então, você está lá acostumado a ver uma determinada informação, a plataforma muda isso, imperceptível, Amanda. O que quer dizer imperceptível? Percepção, não se percebe. O quer dizer não percebível. Quase que você nem nota, mas há mudança. E isso é de forma intencional. Para quê? Para transformar nosso comportamento. Então, veja que a ideia de quê? De manipulação. E isso a gente tem que entender. A gente compreende o que a gente lê e a gente parafraseia para usar no nosso texto depois. Então, aqui a ideia de sermos manipulados. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trending Topics, que são os tópicos mais evidentes, que estão ali, vamos dizer, mais acessados, mais comentados, ou critérios como relevância, os que são tidos como os mais lidos, mais importantes. Mas nós praticamente não sabemos como tudo isso é filtrado. Por que esse está colocado aqui como um trending topic? Por quê? Não sei. A plataforma me manda, né? O Twitter, por exemplo, trabalha com isso. São os mais comentados, as hashtags que mais subiram e tal. Como se faz esse filtro? Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. Olha que importante aqui, né?
a ideia de termos consciência e refletirmos sobre, para não sermos manipulados, né? Quanto mais informações relevantes tivermos, ou seja, saber realmente fatos importantes, na ponta dos dedos. Dedo é o que a gente usa para mexer no mundo digital, né? Melhor equipados estamos para tomar decisões. A gente decide mediante o que a gente conhece. Lembrem-se sempre disso. A liberdade de escolha depende do seu conhecimento, porque senão você acha que é livre para escolher, mas na verdade você só está escolhendo aquilo que estão te oferecendo, porque você desconhece outras alternativas. E isso fere a democracia, né? Olha que princípio importante. Para escolher democraticamente, eu preciso ter o direito de conhecer realmente fatos antagônicos, divergentes, ideias contrapostas. É por isso que quando a gente vai escrever um texto e antes da gente se posicionar, a gente tem que ler muito a respeito, para decidir se sim, sou a favor ou não, não sou. Muito bem, no entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. É isso que eu acabei de falar. Será que realmente eu sou livre para escolher? Eu estou escolhendo com liberdade ou estou escolhendo achando que eu sou livre? E, na verdade, eu estou sendo manipulada mediante meu próprio acesso à internet. Eu conheço esse mundinho, eu acesso isso daqui e vou sempre nesse caminho e o mundo digital me oferece aquilo que eu gosto de ler, entre aspas, é o que eu gosto, e eu fico nesse mundo, na minha bolha, eternamente. Mas será que isso é bom para mim? Será que isso é democrático? Será que isso é um jogo importante? Ou será que eu estou alimentando aí uma máquina, uma indústria cultural, muitas vezes, que está lucrando muito acerca desse meu comportamento? E não só cultural, realmente a indústria, né? Por exemplo, eu vou procurar um celular na rede, acaba que eu começo a consumir aquilo que vão me apresentando, certo? Então, por isso as empresas têm por isso é importante as empresas conseguirem saber o meu gosto para poder me oferecer aquilo que eu nem sei que eu quero consumir. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa decisão informada versus obediência influenciada. Ou seja, a máquina, ela pode até trabalhar com os dados, mas se eu tiver consciência disso, eu não vou ter essa obediência cega àquilo que é proposto a mim, né? Eu vou saber identificar que existe sempre dois lados de uma mesma moeda. Posso pensar aqui em parafrasear as ideias desse texto por escolhas orientadas por influência de outros. Ou seja, falta de viver a democracia. Fere a democracia, o jogo democrático. Posso tentar lembrar. Então, agora eu vou começar a fazer minha produção de texto. O que eu vou lembrar? Vou lembrar aquilo que eu li. Todos os textos, eles apontam para a comunicação digital. Todos eles falam de quê? De uso de internet, certo? Desse mundo digital que a gente vive hoje. Os 4 textos. Veja, eu acabei de fazer uma ligação entre eles. Eu preciso descobrir qual é a ligação entre os textos. Como eles conversam e por que eles foram colocados ali para me alimentar tematicamente. Eles me alimentam de acordo com o tema. E eu tenho que ser esperta em entender esse alimento e não desprezá-lo. O primeiro, ele falou de consumo cultural, de músicas, de séries,
da importância da empresa rastrear os dados para poder retirar das plataformas aquilo que não agrada, colocar nas plataformas aquilo que agrada. O segundo texto falou explicitamente do controle de dados pelas empresas, do quanto isso gera lucro, né? Ficou subentendido na leitura. O terceiro texto trabalhou o acesso à internet, quem acessa no Brasil, que é um número grande, uma parcela importante de jovens, principalmente, acessam a internet. Então, os jovens são particularmente alvo desse controle, certo? E a manipulação das escolhas dos usuários de internet, ou seja, o jogo democrático sendo ferido, neste caso, por conta da ilusão de liberdade que as pessoas podem ter. Este será, olha, isso daqui eu retirei do formulário da atividade, tá bom? Que vocês vão fazer. Este será o parágrafo introdutório da redação. Procure pela tese que está posta aqui e desenvolva um dos 2 pontos abordados. Argumento. Então, o ideal é um argumento, tá certo? Que você vai trabalhar o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Não serão os 2 parágrafos de desenvolvimento. Lembre-se de utilizar conceitos de outras áreas do conhecimento, bem como conectores discursivos, recursos da coesão textual. O que isso quer dizer? Será o parágrafo introdutório da redação que eu vou fazer? Não, o parágrafo introdutório está aqui. Muito bem. O que a proposta está pedindo para eu fazer? Está pedindo para eu procurar pela tese. Então, vamos procurar pela tese? Onde está a tese aqui? Lembre-se que nos textos dissertativos, argumentativos do Enem, aqui eu vou abrir um parênteses. No Centro de Mídias, a gente está falando bastante de artigo de opinião. Mas é uma coisa diferente da outra? O artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo? Pode ser considerado sim. Só que o artigo de opinião, ele tem uma liberdade muito maior do que o texto do Enem. No Enem é tudo bem amarradinho. Você tem que fazer um texto de 30 linhas. O ideal para esse texto ficar bom, porque você não vai julgar só um argumento, o ideal, 2 argumentos. Mais do que isso, você vai ultrapassar as 30 linhas ou vai deixar de falar o que você tem que falar. Então, o ideal é desenvolver a redação do Enem em 4 parágrafos. Agora, um artigo de opinião num outro meio de comunicação, por exemplo, os articulistas da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, da revista Veja. Articulista quer dizer alguém que escreve artigo. E é um artigo com opinião, por isso o nome, artigo de opinião. Esse tipo de texto sempre tem um título chamativo para chamar a atenção do leitor. Ele pode, sim, ser mais pessoal. Ele pode, sim, falar para um público específico, por exemplo, tratar de economia apenas. No caso do nosso texto do Enem, ele tem que falar para o público de forma geral, né? Ele tem características bem próprias e importantes que a gente perceba que é por aqui que a gente tem que caminhar no Enem, tá certo? Então, não precisa pôr título, perceba? Não vou perder tempo com isso. Tem que ser impessoal, nunca eu posso falar eu e nem me dirigir direto a quem? Ao meu interlocutor. Você tem que fazer tal coisa. Nunca. Sempre falar em terceira pessoa, certo? Vamos ler para tentar achar a nossa tese aqui, tá? A gente já está acabando a aula. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Veja como ela usou aqui a questão das formas de comunicação, o acesso à informação, que a gente trabalhou lá nos textos de apoio. Venda de dados particulares, vem do texto de apoio também. Que é um grande problema, também é a ideia mostrada lá. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação
É tratado no último texto, né? Por meio de controle de dados, representa um enorme desafio. Olha o gancho para vir agora o que eu acho sobre isso. Agora, termina o parágrafo com a tese. Façam sempre assim, vocês não vão errar. Termina com a tese, ó. Pode-se dizer, palavrinhas-chave aqui eu tinha colocado, deixa eu colocar aqui para vocês. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Pronto, ó a tese dela. A minha opinião é que o governo é negligente e que os empresários têm uma forte mentalidade individualista. Eles são responsáveis pelo quadro. Já dá a ideia do que eu vou trabalhar no desenvolvimento. São dois ganchos. Vocês, para fazer atividade, vão pegar um dos dois ganchos. Ou vocês vão falar da mentalidade individualista dos empresários ou da negligência do governo, utilizando um dos tipos de argumento. Deu para pegar? Muito bem. Então, aqui a gente tem em verde as ideias, comunicação, uso de dados, acesso à internet, manipulação, que foram trabalhadas no texto de apoio, e, por fim, a tese. Aqui eu trouxe um exemplo de um de vocês, não vai dar muito para falar que a aula já está acabando, mas ela fez bem feitinho, mandou no Word dá para eu dar essa devolutiva, ó. Eu vou dar essa devolutiva para quem mandar no Word, que me possibilita isso. Foi bem feito, mas parece um parágrafo introdutório, não é uma continuação daquele lá. A continuação seria começar com um elemento coesivo dessa forma, ó, abro o segundo parágrafo, dessa forma, tal, 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 tal. Sendo assim, lá, certo? Apontar o argumento que usou, entender que vai precisar escrever na norma culta, né? Que se eu aplicar um conceito da sociologia, da filosofia, da literatura, de qualquer outra área, eu vou marcar ponto se eu tiver no Enem, e eu já gostaria que vocês focassem nisso daqui. E eu queria deixar para vocês, e isso é bem importante, tá? Aqui eu tenho dois links, é da plataforma Estude. Vocês conhecem a plataforma Estude? Tem todas as matérias. Na de redação, tem videoaulas abertas para vocês sobre tudo isso que eu falei, passo a passo. A professora é muito boa. Eu oriento que vocês que queiram fazer uma boa redação no Enem e já a partir de agora na segunda série, construam esse caminho. Entrem nesse estude.com.br, a gente tem materiais de redação e especificamente de projeto de texto aqui embaixo, tá? Mas em materiais de redação a gente tem não só projeto de texto, mas todos o caminho para percorrer e fazer uma boa redação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar registrado para mim no meu WhatsApp. O nosso tempo está esgotando, mas eu gostaria de ouvir vocês. Tem um minutinho ainda. Espero que tenham gostado aí. Eu tentei fazer um resumo daquilo que é a proposta da nossa atividade, para ajudar vocês. Tudo bem? Bom, parece que não tem nenhuma dúvida, ninguém vai falar nada, vou me despedindo. Alguém quer deixar algum recadinho, alguma coisa? Vamos parar aqui a apresentação. Alguém tem alguma dúvida quanto a essa atividade? Então, até o dia 17, trabalhar, então, o segundo parágrafo, certo? Desse texto que já tem a introdução. Então, é um desafio. Eu ajudei vocês aqui a achar a tese. Vocês vão escolher um dos dois caminhos, tá? E desenvolver o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ficou claro? Sim. Amanda, eu adorei a sua participação também. Obrigada pela força aí que vocês dão para a gente, porque nesse tempo de afastamento, a gente fica meio engessado aqui atrás desse notebook aqui. Que bom.
A ideia é ajudar vocês na leitura da proposta e dos textos de apoio, né? Traçar um caminho que vocês, como modelo, vocês sigam aí depois com autonomia, nas provas que vocês vão enfrentar. Gente, Professora. Beijo. tchau, lindo. Eu não entendi direito o que você falou, já. Você me mandou um beijo, é isso? Isso, falei, valeu. Obrigado pela Ah, aula. obrigada, Jean. Obrigada a vocês pela presença. E eu estou aguardando os textos de vocês lá. Estou curiosa o que vocês vão mandar para mim, tá? Pode deixar. Beijo. Beijo. Tchau, linda. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, Camila, linda. Tchau, Maria Eduarda. Tudo de bom, viu? Tchau, Pro. Tchau, Renata. Linda.